Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Conexão Xangai, depois de 3 semanas aqui de distância de vocês, é com muita alegria, muita satisfação. Eu sou André Roncalli, esse é o meu canal aqui transmitindo ao vivo. Damos um alô também para todo mundo que está nos acompanhando pela TV 247. E temos aqui, como sempre, o nosso time de comentaristas, né, economistas já vacinados contra a doença holandesa, mas tem alguns ainda, né, infelizmente, aqui que a gente vê no Brasil, né, pregando tratamento precoce sobre doenças que precisam de outro tipo de cura, né, mas Paulo Gala, da Fundação Getúlio Vargas, aqui com a gente, Elias Jabbour, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e o Wallace Moreira, não posso esquecer o Wallace, da Universidade Federal da Bahia. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Eu queria dar um alô também aqui para o Arthur Koblitz, que é o nosso convidado de hoje. Ele daqui a pouco vai estar entrando aqui com a gente para bater um papo sobre o BNDES, sobre tudo que o BNDES vem passando, né, em termos de uma tentativa de desmonte para tornar esse banco, que sempre foi uma joia rara aqui do financiamento de longo prazo do Brasil, ele vem sendo desmontado, como é típico desse movimento que a gente vem vivendo aqui dentro do Brasil, de uma desarticulação, de uma perda, vamos dizer, da seiva das instituições como elas foram desenvolvidas e desenhadas. A ideia é tentar, de dentro, por meio de medidas, inclusive, que a legislação permite, tirar ou desmontar aquilo que sempre caracterizou a atuação do banco. Dentro dessas 3 semanas que nós não nos vimos aqui, muita coisa aconteceu, né? A gente já está se aproximando de 300 mil mortes essa semana, muito possivelmente a gente vai bater este número macabro, então há muito o que a gente ter pesar na maneira como o governo vem lidando com essa pandemia. Isso já tem mais de um ano, né, que a gente já vê isso acontecer, mas realmente a coisa está chegando num ponto em que o Brasil não apenas se tornou motivo de piada do ponto de vista diplomático lá fora, mas ele também se tornou agora uma das ameaças à saúde coletiva mundial. Isso já foi manifestado por vários órgãos, né, da imprensa internacional. Mas o que eu queria deixar aqui nessa fala inicial, enquanto vocês vão se aproximando, vão chegando, né, ficando à vontade, fazendo que nem o Wallace ontem à noite, né, com algumas garrafas de vinho, né, Wallace, para fazer uma degustação aprofundada, né, então vocês vão chegando, se puder já deixa aqui a curtida no vídeo para ele rodar, já se inscreva no canal, se inscreva também no canal do Paulo Gala. Então, eu queria só colocar, né, alguns pontos que eu acho que foram muito importantes. O primeiro deles, a gente teve, então, a votação, né, da PEC emergencial, bastante desidratada, como já era previsto, inclusive uma série de elementos que nos preocupavam foram removidos. Um deles foi a questão do financiamento do BNDES, né, que havia ali um risco de tirar uma parte importante do financiamento, né, ou que a gente pode dizer assim, o capital, né, que dá base para o banco. Isso também foi removido. Então, além da PEC emergencial, a gente teve a decisão de elevação da taxa de juros por parte do Banco Central na última quarta-feira, no que eu entendo que foi mais o Banco Central, ali o Copom entrando na onda do tratamento precoce, né, então tentando adotar certas medidas que para a doença que eles estavam alegando que era, mas que o remédio, né, utilizado pela própria literatura convencional não tem nenhum efeito. Então, eu fiz essa brincadeira de ser um tratamento precoce. E também na onda da vacinação, o Banco Central já deixou claro que vai dar 2 doses. Né? Deu a primeira dose de 0,75 agora e já avisou que daqui 45 dias tem a segunda dose de elevação da Selic. E no meio desse contexto pandêmico, em que a gente, na mesma semana, teve a votação do auxílio emergencial com o seu próprio teto de gastos, né? Vejam só, aqui a gente também reproduz a lógica do teto de gastos para o auxílio emergencial para as pessoas que não têm o que fazer no meio da maior crise sanitária do último século. Então, o auxílio emergencial vai ter 44 bilhões como teto, né? Isso significa aí um valor médio da parcela de R$ 250, né, variando entre 150 e 375, e o valor médio dá basicamente, gente, para comprar cerca de 40% de uma cesta básica, né? Então é isso que a gente está
oferecendo para as famílias nesse momento é cerca de 40% de uma cesta básica por 3 ou 4 meses, se eu não me engano. Na mesma semana, a gente teve, então, a elevação da taxa de juros, que deve custar, somando aí a questão da desvalorização do câmbio, elevação do juro e a inflação, né, porque todos esses elementos, de alguma maneira, afetam os títulos da dívida pública, a gente deve ter aí um custo entre 40 e 50 bilhões de reais, que foi exatamente o valor que foi destinado para as famílias. Então, a gente vai vendo, como diz, né, minha querida amiga Hélida Graziani, mostre-me suas prioridades orçamentárias e eu direi que tipo de governo és, né? Então a gente vê esse tipo de governo, mas notem que o governo não está sozinho, porque a Câmara, no apagar das luzes ali da sexta-feira, já está considerando fortemente fazer uma nova anistia, né, de dívidas do setor privado, de dívidas tributárias. Então o novo refis já está aí, né, no horizonte, e o repatriamento impune de recursos que foram expatriados, né, dinheiro que foi tirado aqui do país e guardado lá fora em paraísos fiscais ou em outros países. Então é exatamente o que a gente quer mostrar para vocês é como o jogo é jogado, né? Não que isso seja novidade, mas eu acho que essa semana ela foi muito didática. Acho que ela teve um didatismo fantástico para quem quer ver como que a coisa funciona e como que a gente usa o poder do nosso Estado, o poder fiscal e o poder monetário, né? O auxílio emergencial demora muito para sair, é sempre uma luta, uma discussão, mas para outros grupos sociais, né, o dinheiro sai fácil, com tranquilidade, sem nenhum problema. Se pelo menos ele saísse no mesmo ritmo, já estava bom. Mas antes de finalizar, e aí eu vou passar aqui para toda a bancada fazer os comentários, eu queria colocar para vocês um gráfico que eu disponibilizei hoje no meu perfil do Instagram, que mostra exatamente como se comportam as alíquotas de imposto de renda aqui no Brasil, de acordo com o perfil de renda. Então eu vou mostrar aqui para vocês verem, né, imagino que já esteja aí aparecendo, deixa eu tirar esse fundo aqui para ele não nos atrapalhar, mas notem, pessoal, que aqui no gráfico de cima a gente tem por o que a gente chama de centil de renda. Você vai pegando todas as pessoas que declaram imposto de renda e você as ordena da que ganha menos aqui no início do eixo para que ganha mais lá onde está o 100. Então você vai ordenando todas as pessoas, né, que depositam, que declaram imposto de renda. Aí notem que o rendimento mensal ele dá um pulo aqui quando a gente chega depois do 99%. Então a gente está falando aqui do 1% mais rico. Em particular, a gente pega esse 1%, divide em 10 partes para tentar ver como os super ricos, né, têm o seu rendimento. Então essa barrinha aqui que pula bem alta aqui para mais de 3 milhões, cerca de 3 milhões e meio, está ali dentro do possivelmente o 0,1% mais rico do país. Aí no gráfico de baixo, o que a gente nota? É efetivamente quanto que cada um desses centis, né, desses grupos de renda, quanto que eles pagam de alíquota efetiva. Olha o que acontece, até 98% da base da distribuição, o imposto, ele é crescente, ele bate ali cerca de 12%, né, e a partir daí, qual que é o resultado, né, que a gente vê nos dados? Ele vai caindo sistematicamente, ou seja, de 98% a 100%, os 2% mais ricos da população, eles pagam muito menos imposto, né, do que é esperado de um sistema que seja progressivo. As 2.400 pessoas mais ricas do país, pega ali só o 0,0001% da população, são super, super ricos, a alíquota efetiva deles é de 1,2%. Então, isso é o que a gente chama de desigualdade tributária, isso é o que está na base de toda a discussão que a gente vem fazendo sobre como sair dessa crise, como pagar pela guerra sanitária contra o vírus, e a gente sempre vem defendendo aqui que um país sério coloca para pagar as pessoas que têm a maior capacidade contributiva. E o que a gente vê no Brasil, infelizmente, é que essas pessoas que pagam muito imposto, em geral são aquelas que lideram o movimento do imposto é roubo, o movimento do basta de impostos, e a gente está sempre tendo a mesma discussão.
Então eu vou parar por aqui fazendo essa abertura, dou as boas-vindas a todo mundo e passo imediatamente a palavra para o nosso querido Paulo Gala. Tudo bom, André, Wallace, Elias, todos que nos ouvem, prazer estar aqui, né, matar saudades de vocês, a gente perdeu o ritmo que a gente estava conversando sempre, né, então agora estamos de volta com notícias horríveis, né, eu tenho naquele grupo que a gente faz de WhatsApp, que eu mando notícias para todo mundo, todo dia, quem quiser entrar lá, depois eu deixo o link aqui, eu tenho me tornado cada vez mais pessimista, né, o que é ruim, mas eu costumo brincar que, na verdade, a culpa não é minha, eu sou só o mensageiro, que a realidade brasileira realmente está dramática, né? Começando fazendo alguns comentários sobre esses gráficos que você coloca, André, que mostram de maneira cabal, assim, a bizarrice que a gente construiu no Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, é top 5 ali junto com, sei lá, Serra Leoa, países que têm uma desigualdade, assim, realmente gritante. A gente conseguiu construir, ao mesmo tempo, um paraíso fiscal para ricos no Brasil, uma coisa incrível. Quando a gente olha a estrutura tributária, especialmente no que diz respeito à tributação de dividendos, tributação de propriedade, de ganhos financeiros, né? Porque as pessoas olham esse gráfico e devem se perguntar, mas espera aí, como assim? Como que os ricos não pagam imposto? Eles não pagam imposto porque a maior fonte de renda deles é praticamente isenta de impostos. Essa é a grande questão, né? Então, o desenho tributário nosso está feito de um jeito que tornou o Brasil um paraíso fiscal, né? Para quem é bilionário, não existe melhor lugar do mundo, né, do que talvez o Brasil para ter a residência fiscal, né? Então, isso mostra a prioridade do nosso governo, né, do Estado brasileiro, como disse o André, que ao invés de inverter a roda, a engrenagem, esse mecanismo ultraconcentrador de renda que a gente tem no Brasil, ele acaba fortalecendo, né, ele acaba, vamos dizer assim, robustecendo essa estrutura absurdamente desigual que a gente tem. Ninguém mais poderia reverter essa engrenagem que não o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ou qualquer Estado, é a única entidade, organização capaz de reequilibrar um sistema produtivo no sentido de dar mais oportunidade para as pessoas, principalmente a partir de tributação. Aliás, isso se faz no mundo rico, né? Se a gente olhar Estados Unidos, Reino Unido, essas pessoas aí no gráfico do André pagam 40%, 50% do que elas ganham, né? O fisco americano, o fisco do Reino Unido, europeu, ele é extremamente agressivo, não tem essa moleza de achar que você vai ganhar, por exemplo, nos Estados Unidos, quem ganha mais de 200, 300 mil dólares, chega a pagar 40, 45, 50% de alíquota marginal, né? Então, no Brasil, a gente realmente conseguiu produzir uma aberração, né? E nesse momento de pandemia fica ainda mais dramático isso, né? Porque está claro que quem mais precisa é quem menos tem, né? É evidente que os milionários e os bilionários não têm problema nenhum com a pandemia. Eles estão sofrendo um pouco, algumas empresas que eles têm podem estar fechando, alguma dificuldade aqui e acolá, mas quem é muito rico está passando completamente incólume da pandemia, enquanto que os mais pobres estão numa situação dramática. E também o que foi aprovado no Brasil em relação ao auxílio emergencial, ao mesmo tempo em que a alta de juros, né, produz um aumento de custo da dívida pública da ordem de 45 bilhões, André, adorei o título lá que você fez, que a antecipação do auxílio emergencial para os ricos, né? Então o Banco Central ele já providenciou a antecipação do auxílio emergencial para os ricos com esses 45 bilhões, que chega rapidinho, né? Bem mais rápido do que o auxílio emergencial de quem realmente precisa, né? Então, fazer a crítica aqui do Banco Central, que subiu a taxa de juros de maneira precipitada, equivocada e na dose errada, a meu ver. Ele deu uma pancada de 1,5 na taxa de juros, na Selic, porque ele subiu 0,75 e já anunciou mais 0,75, seria, então, o equivalente a uma alta de 1,5 no momento em que a economia brasileira implode. É importante entender que o Brasil hoje é o epicentro da pandemia no mundo. O Brasil está produzindo quase 100 mil novos casos por dia, o mundo tem 400 mil novos casos por dia, só para as pessoas terem um visual do que está acontecendo. Dos 400 mil novos casos do mundo, 100 mil, praticamente 100 mil, estão no Brasil. O segundo país que tem mais casos é os Estados Unidos, que tem uma população maior do que o Brasil, está na faixa de 50 mil novos casos. E o terceiro, se não me falha a memória, é a Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes, produzindo 30 mil casos. Então, já começam a sair matérias, como uma que eu postei essa semana no Washington Post, dizendo que o Brasil é a grande ameaça do planeta. É nesse nível que está a discussão, né? A pandemia está completamente fora de controle no Brasil e o custo em termos de vidas e de economia disso será brutal, né? E o Banco Central tem a cara de pau de escrever que há uma recuperação econômica no Brasil.
O bom desse sistema de metas, pessoal, é que vai ficar registrado. O Banco Central vai pagar o mico, porque ele escreveu no comunicado do Copom e vai escrever na ata que a economia brasileira está se recuperando. Enquanto a gente vai ver que em março, abril e maio, o Brasil vai afundar, o Brasil vai implodir de novo, como ele implodiu no início da pandemia, exatamente há 12 meses atrás, né? Então, o Banco Central teve a coragem de escrever essa disfarçatez lá nos comunicados dele, e isso fica para a história. Depois a gente vai poder ler o nome das pessoas, que está lá bem claro, o voto dessas pessoas está lá bem claro, e poder comparar com o que aconteceu com a realidade. Para concluir, eu não quero dizer que absolutamente a gente não pode subir taxa de juros. A gente tem, sim, um movimento preocupante de alta de preço de commodities, preço de alimentos subindo, preço da gasolina, preço do petróleo em $70. Então, não bastasse, vamos dizer assim, a implosão econômica, a gente tem um problema de inflação se acelerando, e isso coloca mais desafios para todos os países do mundo, não só o Brasil, né? Mas no Brasil a situação está dramática. E eu acho que, eventualmente, o Banco Central deveria, sim, começar a sinalizar que vai subir juros, eventualmente aumentar 0,25 a taxa mais para frente, mas não fazer o que ele fez, dar essa cacetada na partida, que foi um movimento errado, a meu ver. Enfim, só fazendo aqui um comentário geral e rápido sobre o que me chamou a atenção mais nesses últimos dias, e não vou falar de China, do encontro de China e dos Estados Unidos, porque eu vou deixar, obviamente, para o Elias falar disso e para o Wallace falarem disso. Como diz um amigo meu, 2 bicudos não se beijam, né? No nosso caso aqui não são eles dois porque eles se beijam, os 2 bicudos são Estados Unidos e China. Estados Unidos e China quase saíram na porrada. Eles marcaram um encontro no Alasca, que é para já reduzir a temperatura do negócio, mas mesmo assim não adiantou, porque quase os caras levantaram da mesa para sair no tapa. Mas esse comentário eu deixo para o Elias e para o Wallace. Deixa eu só registrar e reforçar a sua fala, Paulo. Essa semana também já foi discutido e muito possivelmente será aprovado a isenção, o perdão de dívida de 1,4 bilhão, né, para as igrejas, se eu não me engano, as igrejas evangélicas, né, que fazem parte da base do presidente. Então, novamente, pessoal, mostre-me suas prioridades fiscais e eu te direi o tipo de governo que és. Elias Jabbour, vamos falar aí dessa temperatura subindo lá no Alasca, que olha, nem o frio lá de cima conseguiu segurar, hein? Depois eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse, existe a transcrição dessa reunião, e só de ler eu já fiquei morrendo de medo. Mas vai lá, Elias, seja bem-vinda. O famoso tá no mudo. Alguém, toda reunião tem que cumprir essa tarefa de ficar no mudo. Vai lá, Elias. Primeiro, boa tarde, boa noite. Eu só queria corroborar o que o André... Primeiro, saudade de todos vocês, o contato com vocês é sempre interessante, o público que, em geral, né? Porque com o André, com o Paulo e com o Alan, a gente acaba se falando durante a semana no nosso grupo de WhatsApp, trocando ideias, etc, né? Mas eu só queria corroborar o que o André e o Paulo disse sobre essa questão do aumento da taxa de juros, e corroborar que aqui ninguém é contra a taxa de juros, subir taxa de juros, ou seja, não é heterodoxo quem é a favor de descer e ortodoxo a favor de quem subir, ou seja, a discussão não é nesse nível, né? Eu acho que a discussão, quando se fala em taxa de juros no Brasil, é uma discussão que deveria se remeter a uma outra questão. Por que chega-se ao ponto que tem que subir taxa de juros ou reduzir taxa de juros para enfrentar uma questão que nem de inflação, é de taxa de câmbio, né? Então, acho que a pauta do controle da conta de capitais, ela não veio à tona por nenhum campo do debate econômico essa semana. Eu e o Wallace ficamos desesperados, depois todo mundo aqui desesperado, vendo o debate e nos posicionando num debate. Que a própria heterodoxia ela se dividiu nisso daí, né? E em nenhum momento se colocou a necessidade de discussão de controle de conta de capitais, enfim, o que significa a necessidade de se discutir um projeto nacional de desenvolvimento, coisa que parece que economista não está muito a fim de discutir isso no Brasil ultimamente, seja ortodoxo ou seja heterodoxo. Em relação à China e Estados Unidos, eu acho que o Biden, ele se mostrou que veio, né? Ele está acenando para retorno aos organismos multilaterais, ele acena para uma retomada dos acordos com o Irã, ou seja, de discussão de troca de sanções econômicas, reduzir as sanções econômicas por abertura de mão de política nuclear, no caso do Irã, afaga a Coreia do Sul, Japão, Austrália, volta a financiar direitinho a OTAN, aquela coisa toda, mas priorizando 2 inimigos poderosíssimos, que é China e Rússia.
Então, a primeira declaração do Biden foi chamar o Putin de assassino, né? Mas todo mundo sabe o papel que o Biden teve e que o filho do Biden tem nessa coisa toda que envolve a Ucrânia, o que envolve muito dinheiro, inclusive, né? E o Putin mandou um recado muito bem dado para o Biden, ou seja, porque geralmente as pessoas chamam o outro ou veem no outro os defeitos que eles mesmos carregam, né? Então, o Biden, quando chama o Putin de assassino, ele está olhando para a história dos Estados Unidos e a refletindo em uma declaração. Agora, o encontro que houve agora no Alasca, que foi um encontro proposta por Biden, o Biden liga para o Xi Jinping depois que toma posse, eles conversam cordialmente no sentido de se buscar um ponto comum entre vários problemas, várias contradições, o que é natural nesse nível de disputa, né? Só que um dia antes da reunião começar, os americanos começaram a sancionar pessoas físicas e dirigentes do Partido Comunista envolvidas nas questões relativas a Hong Kong, né? Todos sabem que teve a reunião, né, durante a semana passada retrasada das duas casas parlamentares chinesas e recrudesceu o controle do chinês sobre Hong Kong, o que é perfeitamente, sob a minha ótica, justificado, até porque Hong Kong é parte inalienável da China. A resposta americana foi colocar sanções contra pessoas físicas que operam em Hong Kong, que é, no caso, dirigente do partido, e um dia antes da reunião, que era para ser uma reunião para fazer as pazes, né? Ou seja, a coisa já começou meio ruim, e a fala inicial, que ficou a cargo do secretário de Estado americano, uma fala muito agressiva em relação à China, né? E uma fala, assim, que foge completamente dos protocolos diplomáticos, né? E a resposta dos chineses foi uma resposta também implacável, né? E o que fica muito claro nessa discussão entre China e Estados Unidos, primeiro, a forma como os americanos enxergam o mundo. Eles falam em nome do Ocidente, falam em nome dos valores do Ocidente, quando os próprios chineses disseram o seguinte: olha, vocês têm que falar por vocês, até porque a própria democracia de vocês está sendo contestada dentro dos Estados Unidos. Os chineses disseram isso a eles, né? E a questão do Xinjiang, Tibete, Hong Kong e Taiwan é um problema chinês, né? E pela primeira vez eu vi os chineses, eles elevarem um tom assim no nível do seguinte, né? Olha, nós lutamos 100 anos pela nossa autonomia, fizemos uma revolução, né? E nós queremos deixar bem claro para vocês de que ninguém vai pisar na gente. Então, a conversa aqui é entre iguais, né? E envolveu a Coreia do Sul na discussão, envolveu o Japão na discussão, e os americanos e os chineses deixaram claro que eles estão falando de países que a China, com os quais a China é o maior sócio comercial desses países, tanto de Coreia do Sul quanto do Japão. Então, os americanos não podem falar em nome da Coreia do Sul e do Japão, em nome dos interesses deles, né? Enfim, uma semana super agitada na economia, na diplomacia e na própria política, do que eu chamo política do imperialismo, ou seja, nunca muda, né? Ou seja, a mesma coisa sempre, né? É isso. Perfeito, querido Elias Jabbour. E eu quero apenas reforçar esse argumento que você mencionou quanto à democracia. Eu recentemente voltei a ler o Cal Polanyi, né? Cal Polanyi, nunca sei direito o jeito de falar, mas tem uma edição recente em que o Joseph Stiglitz, sabe, aquele comunista do Partido Comunista Chinês, aquele cara, sempre, né, historicamente, foi economista-chefe do Partido Comunista, consultor da Coreia do Norte, né? Enfim, quem não conhece, gente, ele é o contrário, ele é um prêmio Nobel de Economia que dá aula na Universidade de Columbia, em Nova York, tá? E ele faz o prefácio para essa nova edição. E ele diz o seguinte: os Estados Unidos esqueceram a grande fala do Roosevelt de nós só temos a temer o medo, né? A única coisa que nós devemos temer é o medo. Ele falou: existem grandes liberdades que a gente deve defender: a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, né? E a liberdade religiosa. Mas a gente não pode esquecer da liberdade contra o medo e da liberdade com relação à fome. Mas me parece que esses dois últimos itens, e essa é a crítica do Stiglitz, eles foram esquecidos nos Estados Unidos, e eles certamente são esquecidos quando os Estados Unidos vão exercer a sua influência em outros países. E aí ele chega até a dizer que os Estados Unidos entregam a democracia numa forma cosmética em cima desses valores e removem a democracia ao diminuir o poder de representantes democraticamente eleitos em troca de um Banco Central independente, que nem eles praticam da maneira como eles pregam para outros países, e por isso que a gente, desde o início, aqui se mostrou contra a ideia da autonomia
do Banco Central, não porque a autonomia em si seja ruim, mas porque ela sempre é um caminho para a independência como um todo. E a gente está vendo agora o que o Banco Central vem fazendo. O presidente do Banco Central brasileiro está fazendo política fiscal. Ele está indo ao Congresso, né, para pressionar para fazer política fiscal, algo que não é o trabalho dele fazer, né, não cabe a ele, né, burlar essa linha, já que ele tem essa autonomia. Mas, enfim, queria apenas salientar esse ponto que você colocou e já trazer imediatamente o nosso querido Pistola. Hoje ele está quietinho, ele está calmo ainda, mas daqui a pouco a gente vai falar de uns temas que vão deixar ele mais animado. Seja bem-vindo, meu querido Wallace Moreira. Opa, saudável. Wallace cachaceiro. Cara, eu tô precisando, cara, para poder suportar o que a gente está vivenciando no país. Às vezes eu tenho que tomar algumas coisas para poder esquecer. Porque, assim, antes eu quero começar primeiro saudando vocês, tá com saudade já, embora a gente se fale todos os dias, mas esse diálogo aqui sempre é muito, me anima muito, né? Me ressuscita dominicalmente, né? Essa conversa, esse bate-papo. Mas aqui eu queria manifestar minha solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos pela Covid, em grande parte como resultado de uma política deliberada por parte do governo brasileiro, né, em negligenciar, em negar a gravidade da crise, né. Isso não foi casual, isso não foi resultado apenas de uma expansão de um vírus, mas foi algo deliberado ao negar desde sempre a gravidade da crise, tanto do ponto de vista sanitário, como também do ponto de vista econômico. Nós temos o ministro da Economia, que também é negacionista, que a todo instante nega a gravidade da crise, tanto é que nós estamos quase no 4º mês sem um auxílio emergencial em um país com a taxa de desemprego que se aproxima de 20%. Pessoas passando fome, né? Pessoas sem acesso ao básico para sobreviver. Então, quero manifestar a minha solidariedade. Eu sei que isso não é o suficiente, mas isso me afeta emocionalmente muito ao ver pessoas, né, passando fome, ao ver pessoas passando necessidade, ao ver pessoas sofrendo com a morte de seus entes queridos, de seus amigos e familiares. Isso é extremamente dolorido, né? E tudo isso me deixa mais puto da vida e revoltado, porque poderia ser evitado. Políticas públicas existem para isso, desde que a gente tenha um governo racional, né? Desde que a gente tenha um governo com mínimo de empatia, desde que a gente tenha um mínimo de governo com responsabilidade com a vida humana, né? Então, assim, eu queria comentar em relação a André, o gráfico que você apresentou, um ponto que, assim, sempre eu gosto muito de pegar o estudo da Receita, dos auditores da Receita, né, que propõem lá o fim da isenção sobre lucros e dividendos, que o Paulo citou, né? O estudo deles mostra que o fim da isenção sobre lucros e dividendos pode resultar numa arrecadação de aproximadamente 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais. Então, isso é expressivo, isso é significante, né? Eu acho que discutir a desigualdade ou a regressividade no sistema tributário brasileiro é uma pauta extremamente transformadora, né? É muito fácil ficar defendendo política social focalizada. Eu quero ver defender reformas estruturais nesse país. Defender uma política que ocupa um espaço no orçamento público pequeno. O estudo, essa semana, né, a OCDE, sendo a OCDE, como sempre, né, saiu uma reportagem no Valor Econômico defendendo as políticas sociais focalizadas e dizendo que o Brasil deveria ter abandonado as políticas de aposentadoria, como a aposentadoria rural e como o benefício de prestação continuada. Para a OCDE, só está cumprindo o papel, né, de fazer com que a sociedade saia do orçamento público, porque políticas sociais universais, ela tem um caráter mais amplo e de um poder de renda maior, portanto, ocupa mais espaço no orçamento público, né? A defesa de política social focalizada, como Bolsa Família, que eu a defendo, inclusive, mas ela não pode estar associada do fim das políticas sociais universais. Ela tem que vir acompanhada, ela tem que vir de forma simultânea com as políticas sociais universais, né? Então, quando eu vejo as pessoas defendendo políticas sociais focalizadas, né, em detrimento de políticas sociais universais, né, há claramente um encaixe em uma agenda que tira a sociedade do orçamento público, né? Então, eu parto do princípio que instituições como a OCDE representam muito bem os chamados economistas de mercado e aqueles que defendem a política do teto de gastos ou a política de ajuste fiscal. Ao mesmo tempo, defender uma nova agenda é defender também o fim da reforma trabalhista, né, que tirou direitos sociais universais, que tem contribuído e corroborado para a precarização das condições do mercado de trabalho.
né? Então, esses pontos, e aí em relação à temática da China, cara, assim, qualquer pessoa que faz leitura de cenário geopolítico, qualquer pessoa que acompanhou a campanha do Biden, tinha muita clareza, né, de que o Biden ia seguir uma agenda de agressividade em relação à China. Eu conversei muito com a Elias sobre isso na época, né, a gente conversou sobre isso. Escrevi, inclusive, uma coluna para o jornal Os Economistas do Rio de Janeiro, para o Corecon, falando sobre isso. O lema de campanha do Biden, fazer tudo na América, né, e por todos os trabalhadores americanos, e bem-vindo e voltem para a América, que eram os dois lemas principais da política externa do Biden, deixava muito em evidência que o Biden vinha com um projeto de defesa, de fortalecimento de cadeias produtivas internas, do mercado interno e, ao mesmo tempo, um projeto de ataque à China, né? Como um país hegemônico, como um país que é um império, como um país que historicamente sempre atacou todos os países que estão ascendendo na economia mundial, como fez com o Japão, como tentou fazer com a Coreia, né? Como fez com a Coreia, em vários momentos. Então, isso é o modus operandi dos Estados Unidos, é atacar as economias para se manter país hegemônico. Um país que tenta manter a sua hegemonia, desconstruindo outras nações. A diferença do Biden para o Trump é porque ele tem um discurso, como eu sempre falo, civilizado, entre aspas, né? Um discurso civilizatório, que respeita as minorias, mas, numa perspectiva de política econômica, ele vai partir para a agressividade. O plano dele de 1 trilhão e 900 bilhões, na verdade, é refundar os Estados, não é só de retomada do crescimento, é uma política de fortalecimento de cadeias produtivas, em particular do setor de semicondutores, né? 88% do que os Estados Unidos consomem de semicondutores são importados. Entretanto, os Estados Unidos têm uma receita de 50 bilhões, ou parte de 50%, na produção de semicondutores no mundo. E é um produto, é um insumo que tem se mostrado extremamente estratégico na economia internacional. Então, o crescimento da China, o crescimento dos países asiáticos, né, fez com que os Estados Unidos se reerguessem através de uma política forte de fortalecimento do mercado interno e de defesa das suas cadeias produtivas. E parte também para esse discurso agressivo numa perspectiva geopolítica, porque a atuação da China na Ásia, a região mais dinâmica na economia internacional, né, assusta os Estados Unidos. E isso coloca em alerta esse país. E coloca também ali o bafo quente, né, no cangote dos Estados Unidos, porque, como você bem citou, existe um grande gargalo no mercado internacional de semicondutores, né, tá faltando, teve um apagão aí da produção, né, acho que exatamente por conta da pandemia e a necessidade de uso de computadores, né, parece que a demanda por semicondutores explodiu, e não existe, né, já uma oferta até suficiente para acompanhar. Até a produção de carro está parando por falta de semicondutor e chip. Até carro não está faltando. Porque alguns carros, né, Paulo, inclusive você compartilhou com a gente um artigo, depois eu posso deixar aqui, alguns automóveis chegam a utilizar 40 chips, né? Isso, só para fazer hoje, toda a operação. Fala, Wallace. 18%, desculpa, André, 18% da produção de chips vai para automóveis hoje no mundo. Né? 18% a 20%. Quando eu estou dirigindo, eu sempre tenho medo de tela azul, cara, porque a tela azul no computador não dá nada, mas no carro você não vira, você não freia, você não acelera, você realmente, né, é um control-alt-del em outro nível, né? Não quero presenciar isso. Sabe o que é engraçado, cara? Assim, eu vejo na grande imprensa, né, eu vejo nas redes sociais alguns jornalistas que postam assim, vídeo do Obama, do Biden, olha que presidente bom. E aí, quando vai falar do Xi Jinping, é atacando, né, a China. Quer dizer, o Biden é bacana, taca a bomba nos países, né, o Biden e o Obama são bacanas, né? Só taca a bomba, aplica sanções, né? Agora a China não pode fazer nada, que é país comunista, Wallace, que é país isso. Oi. Wallace, o Obama, que eu volto a dizer, foi a maior mediocridade produzida pela política americana nos últimos 200 anos, o Barack Obama. O Elias é fã do Obama, ele tem tatuado o Obama no braço. Não, a questão é que, inclusive, o Obama é o presidente que mais bombardeios ordenou desde o final da Guerra Fria, foi a figura que mais bombardeios de drones, por exemplo, ele ordenou. Esse pessoal, Obama, Kamala Harris, esse pessoal todo é o que eu chamo de fascismo, a face humana do fascismo, né? Sabe? A face humana do fascismo é a coisa que, inclusive, seduz boa parte das esquerdas latino-americanas, né? Isso que é muito interessante, né? Eu lembro que durante a campanha eleitoral, para a gente terminar aqui esse negócio, muitos economistas, assim, próximos da gente, da heterodoxia, que, lógico, formado nos Estados Unidos e tal, com uma visão americanófila de mundo, postando foto da Kamala Harris, foto do Biden, vídeos da campanha eleitoral deles, fazendo a gente chorar de emoção e tal, sabe? Eu fico muito preocupado, só para concluir, André, eu fico muito preocupado com o grau de americanofilia que existe entre os economistas heterodoxos brasileiros, cara.
Isso é algo altamente preocupante, né? E, enfim, é o nosso caso, né? Perfeito. Bom, pessoal, essa foi, então, o nosso giro aqui pelos assuntos da bancada. Nós já estamos com o Arthur Koblitz aqui no estúdio, então eu vou adicioná-lo. Eu quero deixar novamente o pedido para vocês curtirem o vídeo, deixem a sua curtida para o vídeo rodar, deixem a inscrição no canal, porque isso ajuda o canal a ganhar importância. E vamos lá agora discutir, né, cada vez mais profundamente a questão do desenvolvimento econômico. Então, estamos aqui com Arthur Koblitz, seja muito bem-vindo, ele é presidente da Associação de Funcionários do BNDES, é doutor em Economia pelo UFRJ e é economista também do BNDES. Então, ele veio aqui para bater um papo com a gente sobre o que o banco vem passando, qual a importância dele, porque eu acho que a gente tem que fazer essas ideias rodarem, né? Então eu dou muito boas-vindas a você, Arthur, é uma grande satisfação ter você aqui com a gente e espero que esse papo assim seja muito proveitoso para quem está nos acompanhando, para a gente colocar na cabeça, né, de quem nos acompanha uma série de argumentos que muitas vezes as pessoas não têm, né? Elas querem até usar, mas elas não sabem como argumentar em defesa, né, das nossas joias raras do Estado. Então seja bem-vindo, Arthur. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês. Satisfação é toda minha. Depois que a gente divulgou que eu ia participar aqui do programa lá no banco, várias pessoas vieram me cumprimentar. Vocês têm vários espectadores no BNDES. Arthur, Paulo... deixa eu só te pedir, desculpa te interromper, que o teu áudio está um pouquinho baixo. Só verifica aí se dá para que a gente quer te ouvir. Vê se está melhor. Agora sim. Agora. Pois é, eu tenho que ficar com esse negócio aqui. Ele baixa aqui. Vou tentar ficar atento. Toda vez que baixar, pode me avisar aí. Se quiser, pode até baixar um pouquinho. Ficou, acho que um pouco alto. Não muito. Tá bom agora? Ah, melhorou? Perfeito. Perfeito. Então muita gente achou muito legal de eu estar aqui participando do programa, né? Eu tenho satisfação aqui já de conhecer o Paulo Gala. A gente está numa iniciativa aí de um podcast, Missão de Desenvolvimento, que ele é o apresentador. O Wallace aí andou fazendo uma divulgação, não conheço, a primeira vez que eu estou falando, mas ajudou a divulgar pelo Twitter aí uma matéria sobre um problema que a gente está enfrentando lá na eleição para o Conselho de Administração. E o Jabur, eu também já tive com o Jabur em alguns debates aí, alguns seminários, assisti ele falando sobre China. Pois é, então é uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos embora, vamos conversar. Então, Arthur, conta um pouquinho para a gente uma discussão que sempre aparece e eu vou ilustrar para você a importância, né, do que a gente tenta fazer aqui, que é, vamos dizer, munir as pessoas de argumentos, de entendimento sobre o que a gente tem contra o bombardeio que normalmente a imprensa faz. Então tem um vídeo daquele rapaz que acho que eu não sei se ele já é deputado, ele quer ser deputado, que ele é da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e ele só causa problema, e acho que agora ele saiu da Polícia Militar, né? E tem um vídeo em que ele confronta uma pessoa, são duas moças que estão na praia, e ele vai falar de taxa de câmbio. E as moças dão uma viradão, puxa o tapete dele com um argumento claríssimo, né? E ali eu falei, esse é o nosso papel, é que as pessoas consigam entender o que está em jogo para além do discurso tradicional que é veiculado diariamente na mídia. Então eu queria te perguntar, para a gente dar o pontapé inicial, essa história da caixa preta do BNDES ganhou muito mais proporção do que deveria, e eu acho que isso tem a ver com o fato de as pessoas não entenderem para que serve o BNDES. Por que ele não é um Bradesco, por que ele não é um substituto do Itaú, do Santander? E eu acho que seria legal a gente expor para todo mundo todas as facetas, né, todas as atividades que o BNDES tem, para a gente então poder discutir como ele está sendo desmontado. Porque isso acho que ajudaria a gente a discutir o papel, a função dele no desenvolvimento econômico brasileiro. Sim, sem dúvida. Bom, você tá tocando em várias coisas aí, né? O tema da caixa preta foi uma suspeita de que operações que o BNDES tem envolvido, principalmente na área de comércio exterior e de mercado de capitais, né? Comércio exterior, né? Quando o banco apoia exportação, né? Exportação de produtos, de bens e serviços brasileiros para países na África, na América Latina. Houve muita discussão sobre isso, porque esses apoios envolviam as empreiteiras, né, as grandes empresas de engenharia, Odebrecht, que estavam envolvidas no escândalo do Petrolão, né? E a gente também teve essa discussão sobre o apoio a algumas grandes empresas brasileiras,
alguns grandes empresários brasileiros, como o Eike Batista, os irmãos Joesley e Wesley Batista, no caso da JBS, né? E isso, várias pessoas, aquele clima lá, esse clima da Lava Jato, né, apontaram o BNDES como a ponta do iceberg, né? Tem esse discurso que foi repetido várias vezes, de que o Petrolão era só o início, tinha muito mais história se você fosse investigar o que estava acontecendo no BNDES. E o que as apurações, assim, o que a apuração do caso, por exemplo, da Bullish mostrou até agora, é que não se encontrou nenhuma evidência de envolvimento de técnicos do BNDES com nada que possa ser nada irregular, tráfico de influência, alguma coisa que foi feita para beneficiar alguém, nada disso. Inclusive já foi julgado em primeira instância na justiça e de forma muito contundente o juiz afastou todo esse tipo de questões, né? Na área de comércio exterior, ainda tem vários colegas meus que estão hoje sendo analisados no TCU. A coisa de comércio exterior é realmente assim, fantástica que aconteceu, assim, inacreditável a história. Eu vou dar só um exemplo de uma coisa que eu tive envolvido, eu escrevi sobre isso. Quando morreu o ex-presidente do Peru, o Alan Garcia, 2 jornalistas famosos, assim, um jornalista, o Merval Pereira, do Globo, né, e uma jornalista da Veja, que eu não me lembro o nome, escreveram artigos em que faziam relação entre a morte do Alan Garcia e a atuação do BNDES na América Latina, né? Só que, assim, aí eu fui fazer uma pesquisa, né, e verifiquei o seguinte, né? Essas matérias provavelmente estavam ligadas a uma matéria que saiu na revista Piauí, um artigo da Malu Gaspar, que falava que tinha um título em 2017 que chamava assim, exportador de propina, exportação de propina, uma coisa assim. Pegando o artigo dela e alguns dados que eu consegui levantar, você descobre algumas coisas, como, por exemplo, a Odebrecht estava no Peru desde 79. O BNDES só apoiou 2 operações da Odebrecht no Peru. As 2 tinham a ver com o setor privado, não era um setor público. Então não havia nenhuma ligação do BNDES com apoio a nenhuma obra pública que estavam ligadas às denúncias de corrupção no Peru. Não houve isso. A Odebrecht existia no Peru esse tempo todo sem precisar de apoio, quase apoio nenhum do BNDES. E quando você vai ver, então, quem foi que financiou a Odebrecht? Porque o trabalho que a Odebrecht prestou lá, ferrovias, aquedutos, esse tipo de coisa, precisa de financiamento de longo prazo. Aí quando você vai encontrar quem apoiou a Odebrecht no Peru esse tempo todo, você vai encontrar os bancos multilaterais que apoiam a região, um escritório de um sindicato de bancos que envolvia assim, bancos do mundo inteiro para apoiar a Odebrecht. E tudo isso, se apoiava a Odebrecht, porque a Odebrecht era considerada uma boa empresa, uma empresa que entregava o trabalho, que fazia, que tinha reputação no mercado, né? Então você vê até onde a gente chegou. Você ligou a morte do Alan Garcia ao BNDES sem ter... Eu ouvi rumores de que o BNDES estaria financiando a construção da bomba nuclear na Coreia do Norte. Você tem notícia disso aí? Não, essa acusação a gente nunca pegou. Eu vou abrir um off aqui, eu fui intermediário disso, inclusive. Melhor é o Elias abrindo o off na frente de milhares de pessoas. Pessoal, brincadeira. Eu sempre falo para os alunos, olha, desliga os gravadores que eu vou falar a verdade agora. Pessoal, tô brincando, tá? Aí todo mundo liga, né? Vai lá, tu. Desculpa. Mas então, fala. Não, pode falar, tu pode terminar, desculpa, pode concluir. Não, eu só tô dando alguns exemplos aqui, assim, quando você vai ver o fundo que apoiou, né, assim, você não apoia os Estados Unidos, a Europa, operações de comércio exterior apoiadas pelo governo, normalmente elas vão apoiar países no terceiro mundo, tá certo? Países têm dificuldade. E o Brasil fez isso. Assim, o problema nosso é que até para você discutir criticamente o apoio aos campeões nacionais ou o apoio ao comércio exterior, tem coisa para ser criticada, obviamente, tem coisa para ser debatida. Você não consegue debater, porque você fica numa discussão vazia de supostas acusações, de coisas que não aconteceram. Então, se você for ver para onde o Brasil apoiou exportações, foi para a América Latina e para o país da África de língua portuguesa. Que, assim, se o Brasil quer se expandir para algum lugar, é natural que ele se expanda para os países com quem ele tem laço maior de contato. As relações do Brasil com Angola datam do governo Geisel, né? O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a Angola depois da Revolução e tudo mais.
Então, assim, se simplificou isso, se distorceu, a ponto de você encontrar nexos onde não existia. E esse negócio do Peru é significativo, porque o Odebrecht, assim, tem um número que a gente tem lá no banco, 10% da receita internacional do Odebrecht corresponde a desembolsos do BNDES. Ou seja, a Odebrecht teve vários financiadores no mundo inteiro. Agora, qual é a diferença de um financiamento para a Odebrecht com dinheiro do BNDES e com dinheiro de outro banco? É que quando a Odebrecht vai para qualquer país com dinheiro do BNDES, ela tem que comprar produtos que saem do Brasil. E quando ela vai conseguir financiamento da Espanha ou de qualquer outro país, ela não tem esse compromisso. Se tiver dinheiro de banco espanhol, de banco de exportação espanhol, ela tem que trazer produtos da Espanha, entendeu? E aí isso está acontecendo. Então, o BNDES hoje fechou sua área de comércio exterior por conta de um bando de denúncia vazia. São relatórios do TCU que depois o Ministério, que ainda estão aí rodando, tem assim, vários colegas meus envolvidos em vários apartados, discutindo rodovias e etc e tal. E você tem bancos que apoiam a exportação europeus fazendo propaganda em português com a seguinte gancho. Se você é um exportador brasileiro, quer continuar exportando, não tem mais o BNDES, procure essa agência de exportação espanhola. Basta você abrir um escritório aqui na Espanha e comprar produtos espanhóis que você vai ter o seu financiamento. Então, agora, assim, Arthur, só uma dúvida. Essas operações que você mencionou são operações que deram retorno ao banco? Sim, olha, as operações. O BNDES operava com um fundo governamental, né? Tem um fundo, é o FGE. Esse fundo, durante anos e anos, só recolheu prêmio pagando pouquíssimas indenizações. No final, agora, a partir de 2017, você teve um problema em Cuba, na Venezuela, em Cuba e Venezuela, se eu não me engano, só. Né? De lá para cá, estava com medo com a Angola pré-pagou tudo de uma vez só. E vem bem assim, a gente tem vários indicadores para entender que Venezuela e Cuba não pagaram porque entraram em situação econômica delicada. Se você vai trabalhar com comércio exterior, né, você vai ter esse tipo de problema. Nós deveríamos saber disso, né? Às vezes as pessoas parecem que você está no Brasil, você não está no Brasil, você está nos Estados Unidos. Então o Brasil deveria conhecer porque um país não paga um empréstimo, né? Nós temos uma história de não pagar em situação. Tem um problema aí que a Venezuela quis pagar um tempo atrás, ano passado, eles mostraram uma intenção de pagar algo ao BNDES, só que oficialmente o Brasil não pode receber esse dinheiro do BNDES porque o Brasil não reconhece o governo Maduro, né? Isso é uma coisa que é interessantíssima. No caso, era 4 bilhões de dólares, algo assim, que o governo Maduro se colocou à disposição de pagar, e o Brasil não pode, juridicamente, aceitar esse pagamento, ou qualquer instituição pública, porque o Brasil não reconhece o governo Maduro. Ou seja, isso é o Brasil, pessoal. Tá? Só para deixar claro para quem está ouvindo aqui, viu? Para além dos riscos financeiros, só comentar só essa coisa bem importante. Para além dessas coberturas, esses cálculos estatísticos, atuários e de risco que são feitos, você exportar para países próximos de você tem essa segurança, né? A Venezuela quer ficar em situação de má reputação com o Brasil? Claro que não, pode ter um governo que tem um problema, depois ele vai ter vontade de resolver. Agora, o Brasil tem que agir como país, sabendo disso, né? Se você racha com a Venezuela, se você defende invasão na Venezuela, não é a melhor forma de tratar um devedor seu aqui na região. Claro. Então, assim, é uma questão de ação, de interesse de longo prazo, né? Não, eu fiz questão de perguntar, Arthur, porque muitas pessoas acham que o BNDES sai dando dinheiro por aí. Então, eu queria deixar registrado aqui que, vez por outra, né, será que na história mundial do sistema bancário, alguma vez um devedor não pagou o que devia, Arthur? Né, então, se o BNDES tem uma taxa de sucesso enorme, e vez por outra ele tem um problema com o devedor, ele não está fugindo em nada daquilo que a história do sistema bancário em qualquer país passa, inclusive dos bancos em desenvolvimento. Então é importante a gente deixar isso demarcado para não parecer que o BNDES é um ponto fora da curva que serviu apenas para encher o bolso de gente rica, entendeu? E André, só para essa informação importante, o fundo que dava garantia para os empréstimos do BNDES, né? Ele é um fundo hoje que está de pé, ele era um fundo sustentável, que recebeu muito mais receita do que pagou indenizações, ele tinha um capital para absorver esses assinados de empresas que aconteceram. O sistema não quebrou. Às vezes as pessoas falam como se tivesse sido assim, houve uma debacle, caiu, quebrou. Não houve nada disso. Ele podia absorver esses defaults, né? Então, assim, e hoje o que aconteceu foi o seguinte, você acabou com a área de comércio do BNDES. Hoje o BNDES não apoia mais empresas de engenharia no exterior. E empresas de engenharia para construção era uma coisa que o Brasil tem e um monte de países do terceiro mundo não tem. Nós não tínhamos até os anos 70. Era uma das habilidades, uma das capacitações que o Brasil
conseguiu reter. É grave isso, né? Você hoje desmontou esse. Deixa eu só passar o Paulo, o Wallace, ele estava há muito tempo tentando falar e a gente fica bloqueando, aí você está na sequência. Vai lá, Wallace. Me inscreve aí que eu tenho... Você está inscrito, está inscrito. Então, assim, eu queria começar falando do papel dos jornalistas no Brasil, né? Eles cumprem um papel de destruição das instituições públicas. Já põe a vinheta do Wallace Pistola aí, vai. Eles cumprem. Todos eles cumprem. E falar do Merval, o Merval é o esgoto do jornalismo no Brasil. Ele, a Miriam Leitão, eu não tenho problema nenhum em falar isso. Ele é imortal, hein, cara? Cuidado, hein? Olha o processo. Olha o processo. Imortal. Grandes coisas ele ser imortal. Ele é imortal, mas está a serviço de uma agenda completamente submissa do país a outros interesses. Essa galera, esses jornalistas, batem palma para quando os bancos públicos fazem interferência nos outros mercados, em outros países, mas em relação ao Brasil, eles constantemente promovem um processo de desconstrução do papel dos bancos públicos, principalmente como agências e instituições essenciais, com medidas anticíclicas, né? Como agora está acontecendo. Né? O Merval é um deles. O Merval Pereira é um deles. A todo instante, o Merval Pereira ele tem esse perfil, como ele e outros jornalistas, né? De desconstruir o papel de instituições públicas, não só de instituições públicas, como o BNDES, mas também as políticas públicas. Eu não vi ninguém fazer gritaria aí quando a Petrobras faz interferência na política de paridade de preço para beneficiar os acionistas, promovendo uma política de maximização das receitas dos acionistas, promovendo uma elevação de preço, principalmente atingindo os mais pobres. Não vi ninguém fazendo crítica em relação a isso, pelo contrário, elogia, entendeu? O BNDES, ele tem sido desmontado, Arthur, se eu tiver equivocado, né? Eu lembro muito bem, Arthur, quando eu entrei na faculdade, quando em 2003, o professor Carlos Lessa, né, assumiu a presidência do BNDES. E ele fez uma aula inaugural na UFBA, cara. E eu lembro muito bem ele falando assim, quando ele chegou, o choque que ele teve, né, com o tamanho do desmonte que estava no BNDES e a falta de consciência de muitos técnicos que trabalhavam no BNDES, muitas vezes terceirizados, né, sem saber qual é a função e o papel que o BNDES tem na economia brasileira. Né, que ele disse, eu lembro que ele falou, olha, eu tive que fazer curso de formação para as pessoas, né, para que as pessoas tivessem clareza do papel que o BNDES tem. Então, durante esse período, em 2000, e também logo depois, eu fui me aprofundando para entender mais o papel do BNDES, né? Em 2013, 14, eu participei de um projeto financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que era para pesquisar a integração na cadeia produtiva na América Latina. Né? E aí eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões, né, com uruguaios, paraguaios, pessoal da Argentina. Cara, o papel do BNDES no processo de internacionalização e integração era louvável, era extraordinário para isso. E essa integração na América Latina ela é essencial, por quê? Porque quando a gente pega os dados de cadeias globais de valor, o comércio mundial ele é definitivamente um comércio intra-regional. Na Ásia, 70% do comércio é feito entre os países da Ásia. Na Europa, 70% do comércio é feito entre os países da Europa. E na América Latina, 27% só. Ou seja, um dos motivos é a fragilidade da integração produtiva na região. O BNDES teria um papel essencial e corroborar para esse processo de integração produtiva via internacionalização das grandes empresas brasileiras. Né? Entretanto, a atuação do jornalismo medíocre brasileiro, né, junto com aqueles que patrocinam isso, né, gerou a todo instante um processo de geração de fake news, como essa questão da caixa preta do BNDES. Né? E hoje, muitos buscam legitimar a destruição do BNDES, o desmonte do BNDES, em cima dessas fake news. Se eu não estiver errado, a auditoria, Arthur, gastou quase 48 milhões contratando empresas de auditorias para chegar a um resultado que não encontrou. Né? Até porque o BNDES, pelo que eu vejo no site, e o próprio livro verde do BNDES mostra isso, é um banco com um nível de transparência brutal, extraordinário. Então, veja, você pega o volume de desembolso do BNDES, o papel que ele exerceu, por exemplo, para combater a crise de 2008, que sai de um volume de desembolso de 64 e vai chegar a 168, até 190 bilhões em 2013, para hoje está gerando um volume de desembolso de torno de 40 bilhões, acima de 40 bilhões um pouco, uma crise grave como essa. Então, eu acho que o jornalismo no Brasil, na grande imprensa, ela tem um papel de promover um processo de aprofundamento de periferia, de subordinação da economia brasileira. É esse papel que essas pessoas que vivem dentro de um complexo de vira-lata, né, de defesa de ideias,
de colocar o Brasil nessa condição, e não só em relação ao papel do BNDES, em relação à política industrial, em relação à política pública. É impressionante esse nível de acho que é canalice a palavra que você Vai, André, solta logo que a gente está enxergando, ela está no ar. Afinal, está no meu nome mesmo o canal, né? Pode mandar o processo para mim mesmo. Então, se tiver que me processar, processo o André também, o Paulo e o Elias aí. Pronto, Elias! Arthur, a gente fica provocando ele aqui o programa todo para ver se o Incrível Hulk aparece. Aí, essa é a ideia. A gente começa a mandar mensagem para ele na segunda-feira anterior, só para ir deixando ele no ponto aqui. Não, Arthur, assim, era uma reflexão que tinha muita vontade de fazer sobre o BNDES, cara, porque assim, o BNDES ele é um banco de extrema relevância e importância, e eu falo isso porque eu estudo a Coreia. E eu vejo como os bancos, como a China também tem isso, né? Eu orientei uma certa semestre que eu tive o privilégio de ter o Elias na banca. Mas antes de você falar... Não vou falar, só falar assim... Mas é porque eu acho que a gente tem que falar bastante disso depois, sim, viu? Deixa o cara desabafar, pô. Bota a vinheta do Paulo daqui a pouco, de interferência. Eu tô me segurando, cara. Me segurei 56 minutos. Mas assim, o papel dos bancos públicos no mundo inteiro é relevante. E muitas vezes esses caras elogiam países e escondem essa dimensão da relevância dos bancos públicos nesses países. E aqui no Brasil, eles fazem a todo instante questão de criminalizar o papel dos bancos públicos, né, de criminalizar as políticas públicas. Vai lá, Arthur. Olha, eu acho que concordo muito com o que você falou aí, Wallace. Tem muito... Agora, assim, eu procuro ver o que a gente pode aprender com essa experiência, né? E eu acho, assim, a gente tem que fazer... Esses equívocos vão continuar, eu acho, mas eu acho que a gente tem que avançar sendo mais explícito sobre essa agenda de desenvolvimento, né? Assim, eu acho que quando eu olho criticamente, né, eu acho que faltou muito você... divulgar e explicar o que estava sendo feito, essa estratégia. Porque, vê bem, o Brasil, me parece, tem desafios muito, muito peculiares, assim, né? O Brasil é um país democrático, democracia é uma questão de grau, né? Mas é um país democrático, é um país em que você vai ter que ganhar as pessoas, você vai ter que disputar, vai ter uma imprensa que vai fazer crítica, né? Você tem que ser capaz de disputar isso. Então, eu acho que a gente tem que ter uma clareza estratégica sobre o que a gente faz, um trabalho de divulgação, de ganhar, que eu acho que não foi feito nesse período. Então, assim, como eu falei, a gente quase não tem tempo de fazer uma reflexão autocrítica, porque vai ser útil para... Vamos torcer que a gente tenha governos progressistas, populares no Brasil no futuro, próximo, né? E a gente tem que ver o que a gente pode fazer diferente. Eu acho que uma das questões a política externa, essas ações da América Latina, a gente tem que ter muito mais, até para ganhar os próprios empregados, não só no BNDES, no próprio governo. Eu militei muito dentro do BNDES na área de integração, e eu posso dar meu testemunho que não era só no BNDES, mas boa parte da burocracia não estava ganha para essa agenda. Tinha muitas restrições, não entendia o papel, então acho que tem um trabalho grande, eu diria que é teórico, você vê, eu sempre dou uma comparação com o Banco Central. O Banco Central tem todo esse interesse em volta dele, mas você não pode negar que se criou uma racionale para ação da política de metas e tudo mais, que permitiu, mesmo quando você estava nos momentos mais desesperados, onde parecia mais absurda a política de juros, os caras conseguiam ali manter. Eu já fui conversando com um amigo meu, uma vez também interrompido, o André Roncaglia falou na praia, né, a coisa da taxa de câmbio, que as meninas deram uma volta. Eu já fui interrompido por um garçom, acho que em Recife, na praia, para explicar porque a taxa de juros tinha que ser alta mesmo. Porque no meio do governo Lula, a taxa de juros estava alta, senão a inflação ia voltar, etc. Então, eu acho que essas coisas têm muito poder, a gente tem que ser capaz, e por isso que esse debate do BNDES é importante. Para que o BNDES serve, né? E eu acho que as pessoas têm que ter... o banco, o Brasil é um país que começou atrás, né? O Brasil... Se você deixar o Brasil pela orientação das forças de mercado, a gente vai se especializar em matéria-primas e minério de ferro, soja e tudo mais.
Brasil não vira uma nação, ele não emprega todo mundo que está aqui dentro. Se o Brasil é um país não só desigual, mas um país que ficou para trás nos últimos 30 anos. Eu acho que essa é uma mensagem que até a esquerda tem que entender melhor, porque uma parte da esquerda só fala de distribuição de renda, distribuição de riqueza, e tem uma questão que, sei lá, você pode usar o termo marxista clássico, forças produtivas. Tem um papel de aceleração das forças produtivas nada trivial. No início dos anos 80, o Brasil era um país talvez dos mais avançados no terceiro mundo. Hoje o Brasil ficou para trás. Eu me lembro que a gente esnobava a noção de que o Brasil era o país do futuro. Quem é que acha hoje que o Brasil é o país do futuro? Entendeu? Então, o nosso desafio hoje é não só cuidar da injustiça nacional, como da justiça social, como cuidar de como o Brasil acelera, né, no crescimento, na produtividade, na indústria. Essa é uma tarefa para a qual o BNDES foi desenhado. O BNDES pode servir para várias coisas em paralelo, mas a principal missão dele é tirar esse atraso, é fazer com que o Brasil consiga penetrar nos setores que são que geram mais aceleração de crescimento, que geram mais ganho de produtividade. Eu acho que a gente tem que ter claro sobre qual é essa missão fundamental do BNDES.